Olá, gente, como é que vocês estão? Muito bom dia! Hoje é dia 24 de dezembro, né? 2024, 11h10 da manhã. Então, bom dia para o horário que eu tô aqui gravando com vocês, mas boa tarde para você que tá assistindo de tarde, boa noite para você que estiver aí assistindo à noite. Mas nós estamos aqui no nosso quarto vídeo, né? Dessa minha proposta aqui de deixar 40 vídeos consecutivos para vocês. E para vocês verem, eu tô gravando praticamente todos os dias ao vivo. Gravo, já subo sem edição. Já gravo e já subo. Então hoje nós vamos falar sobre a história de José. José, ele foi um filho muito amado, né, pelo pai dele. E nessa história aqui de José, eu quero deixar para vocês que ele, além dele ser muito amado pelo pai dele, ele era muito desprezado pelos irmãos, né? Eu sempre gosto de deixar escrito o que eu vou falar, porque às vezes eu me perco um pouco no que eu vou falar. Ainda não tô tão habituada com isso aqui, tá, gente? Porém, José, ele nunca permitiu que o ódio, né, e os comentários desagradáveis atravessasse a mente dele. Ele conhecia a sua verdadeira identidade em Cristo e como ele era amado pelo pai dele. Então ele sabia o quanto ele era amado pelo pai dele e conhecia a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. O nível de mágoa que José experimentou foi tão grande, e foi dentro de sua própria casa, pois ele tinha rejeição dos seus próprios irmãos, né? Então, assim, da família, então ele se sentiu rejeitado, ele foi agredido, né? Ele foi violentado pelos irmãos, bateram nele e venderam ele como escravo para o Egito. Só que ele nunca viveu como escravo, ele nunca se comportou como escravo. Mesmo sendo escravo, ele se comportava como um general, ele se comportava como uma pessoa assim. O comportamento dele, ele nunca foi adaptado como o comportamento de um escravo, mas sim como um general. Tudo que ele fazia com excelência, tudo. E, por favor, pense, assim, tudo ele fazia com excelência. O trabalho dele, que ele fazia, tudo onde ele era colocado para fazer, mesmo quando ele ainda era escravo, ele fazia com excelência, ele dava o melhor dele. E aí eu quero hoje te convidar a pensar um pouco comigo sobre isso. Quando passamos por dificuldades, né? Mas quando a gente decide passar aquilo com Deus, as nossas palavras têm que ser palavras que nos fortificam, que nos fortalecem. Nada é tão forte o suficiente que nos desvia da promessa de Deus. Então a gente não pode deixar o que as pessoas falam, as acusações, as agressões, né? A razão pela qual o José ele foi rejeitado não afetou ele de maneira nenhuma. Então, assim, a razão que às vezes a gente é rejeitado, que a gente se sente rejeitado por alguém, isso não pode afetar a nossa mente. Então, a gente não pode permitir que isso afete a nossa mente. Então, assim, eu quero deixar para vocês aqui o versículo de Gênesis 37, do versículo 19 ao 20, que fala assim: lá vem aquele sonhador. Isso é os irmãos de José falando. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo nesse poço. E diremos que um mal selvagem aconteceu com ele. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, assim, eles tinham muita maldade com José. Mas eu quero deixar para vocês aqui uma aplicação para a vida de vocês, que é: Deus deu a José um sonho grandioso, vários sonhos, né? Mas eu acho que devido ao seu ímpeto de intenção, de alegria, de euforia, José não agiu com sabedoria. Ele contava para os irmãos, né? Acabou contando os seus sonhos para os seus irmãos e não compartilhou, e que seus irmãos não tiveram o mesmo entusiasmo que ele. Então, assim, eu quero convidar vocês a entender, a pensar. Muitas vezes Deus nos dá um propósito, né? Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um caminho. E aí eu quero dizer para vocês, às vezes não é para ser compartilhado, às vezes a gente tem que guardar por enquanto, pedir direção a Deus, orar a Deus, pedir para que Ele nos responda se isso é e para quem devemos compartilhar. Porque o resultado que o José teve de compartilhar os sonhos dele, que ele sempre acreditava na família, nos irmãos, até no pai, né? Mas os irmãos ele não teve a sabedoria para entender que os irmãos tinham inveja, tinha rejeição, tinha raiva dele.
Então, assim, o resultado para ele foi que ele foi vendido como escravo, ele foi chicoteado, José teve que passar por duro período de viver uma experiência, assim, horrível, horrível, e muitos dias difíceis, durante muitos anos. Mas Deus, ele nunca se desviou dele, e José nunca se desviou de Deus também. Então, assim, às vezes a gente também se desanima, né, quando a gente conta algo para alguém e essa pessoa não tem o mesmo entusiasmo do que a gente. Mas é porque eles, às vezes, não estão na mesma página que a gente, né? Por isso eu falo, hoje eu tenho muitos meus sonhos, propósitos, eu divido com pessoas, assim, que eu tenho muita segurança em dividir. Eu divido, primeiro eu divido com Deus, né? Primeiro eu divido com Ele os meus sonhos, meus planos, meus objetivos. E eu quero te convidar a fazer isso também. E também te convidar, que isso faz parte, né? Você ter um círculo de amizade, pessoas que vocês podem confiar, a dividir também. Então, assim, José, através de tudo isso, ele se preparou também, né? Deus faz as coisas certas também. Ele se preparou para viver e cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele nunca também se desviou, ele sempre teve fé. Uma coisa a gente também sempre tem que ter, né? A nossa fé de que mesmo passando por provas, mesmo passando por dificuldades, Deus tem sim algo na nossa vida, Deus tem sim um objetivo na nossa vida, Deus tem uma direção para nós e Deus está conosco. Eu falo isso, gente, porque eu já vivi tantas coisas nesse meu decorrer de vida, né? Eu já vivi tantos sonhos que não foram realizados, que foram frustrados, mas já teve momentos que eu tive, eu não sei, eu vou deixar aqui para vocês um pouco da minha história, né? Quando eu vim para os Estados Unidos, né, eu vim e deixei meu filho muito criança no Brasil. Então, assim, eu já tive muito desejo que meu filho morasse comigo, que ele vivesse. Um dia eu ainda vou vir contar o testemunho mais a fundo, mas eu tive muito desejo que meu filho viesse para cá, que ele morasse comigo, que ele fosse criado, fosse educado por mim. Eu sei que tanto ele quanto eu, nós sofremos muito essa distância de a gente não ter a oportunidade de estarmos juntos um do outro. E teve muitos momentos que teve frustrações, que eu achava que ele ia conseguir estar aqui comigo e ele não conseguia. E aí eu vou até aqui me abrir um pouco com vocês, que eu tive momentos de revolta com Deus. Mas glória a Deus, graças a Deus, Deus me resgatou, meu pensamento. Deus me resgatou de volta. E eu vi que muitas das vezes eu tive que agir no silêncio, chorar com Ele, chorar com pessoas muito próximas de mim e chorar com Ele. Aqui, ó, é meu cantinho de oração, né? Aqui tá todos os pedidos que eu faço. Alguns já realizados, não, os que já foram realizados já foram tirados. Alguns que eu sei que ainda vão se cumprir na minha vida. Porque muitas das vezes a gente acha que não vai acontecer, mas Deus se alegra da nossa fé, Deus se alegra daquele que tem fé, daquele que acredita que mesmo na tempestade, mesmo nos dias difíceis, aquilo vai se cumprir, porque eu acredito na promessa que Deus tem para minha vida, eu acredito na promessa que Deus tem para meu filho, eu acredito nas promessas que Deus tem para minha família, para minha casa. E isso se alegra, e isso alegra o coração do Senhor. Então, assim, eu te convido hoje, como um passo de fé, eu te convido a escrever aí nesse caderninho que eu falei no primeiro vídeo, a escrever os seus pedidos a Deus e colocar no mural assim como o meu, e todos os dias você orar e pedir a Deus, você, na sua intimidade com Ele, orar e pedir a Ele os pedidos por você, pela sua família, pelos seus filhos, pela saúde, por um amigo, por um primo, não sei por quem, mas cria um mural assim, ó, de pedidos e fale com o Senhor. E não se desmoreça na fé, e não se desmoreça, não perca a fé. Desculpa.
porque vamos acreditar que isso sim vai acontecer. Em tempo do Senhor, nós contamos, né, de uma forma, mas Deus conta de outra. Então, no tempo do Senhor, isso tudo vai acontecer. Então, hoje eu quero deixar para vocês aqui uma confissão que coloca sobre você o amor. Pai, hoje me coloco sobre o seu amor e recebo tudo o que eu preciso de ti. Eu sei que tu me amas e a mim e a quem eu sou e em ti. Na cruz perdoastes todos os meus pecados e hoje eu libero perdão para aqueles que pecaram contra mim. Perdoo e libero o amor, não meu amor, mas o amor de Deus que habita em mim. Em nome de Jesus, amém. Então, muito bom dia para vocês. Feliz Natal aí, né? Feliz véspera de Natal, né? Christmas Eve. Feliz vésperas de Natal aí para vocês. E a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Não esqueçam, a gente tá aqui. Pode colocar aqui se vocês tiverem pedido de oração, ok? Deus te abençoe.